muitas vezes nele, muitas vezes. Esse caminho aqui eu já usei muitas vezes. Então, vamos dar mais uma volta ali em cima ali pra gente poder tentar ver mais um pouco do resgate da nossa. Bem, esse caminho aqui, a gente ia lá onde a gente chamava do Retiro, né? O local que a gente trabalhava. Passei aqui muitas vezes aqui. Muitas vezes aqui de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, para ir buscar vaca, né? Para ir buscar leite. Era muito serviço que a gente tinha. E foi muito... Era muito sacrificado assim, mas era gostoso. Hoje a estradinha é um pouquinho melhor. Mas na época era bem complicado. Nós tínhamos morro aqui que não subia carro não. Não tinha como passar porque era muito barro. Aí quando eu chego aqui o meu coração começa a bater, já começo a deslumbrar assim a área assim, onde eu sempre fui apaixonado. E à medida que a gente vai andando, vai se aproximando, parece brincadeira, mas a emoção vai chegando, porque é uma vida, né, gente? Isso aqui hoje tem, quer dizer, tem mais de 40 e tantos anos, quase 50 anos, né, que eu frequentava isso aqui. Aqui tinha um mataburro, onde a gente era divisa, né? Isso aqui era... Dividir aqui, daqui pra cá já estava sob a nossa responsabilidade. É um lugar assim muito interessante. É a infância, né? Quando a gente... a infância da gente é marcada, a gente sempre vai lembrar de alguma coisa, né? Não vai ter como a gente fugir da lembrança, né? E se as lembranças, se elas forem boas, aí ela marca mesmo. E aqui nós tivemos grandes momentos na nossa infância aqui. Parece um caminho simples, né? Mas é interessante. Quantas vezes meu pai veio aqui a pé, outras vezes a cavalo, né? Também trabalhava muito. Os meus irmãos, o Antônio, José vem a mais também. Maurício eu não lembro, se eu acho que ele não pegou muito essa responsabilidade de ter que vir aqui não. Mas nós encaramos isso aqui. Teve uma época que não tinha ninguém morando aqui, a gente que tinha que vir vistoriar assim, os bois nos pastos para ver se estava tudo bem, se tinha algum bicho, se precisava banhar, precisava dar sal e farelinho. Tudo isso a gente... Era nossa responsabilidade, contar os bois. No mínimo 3 vezes por semana tinha que contar, saber quantas cabeças tinha, para ver se alguma caiu no buraco. Interessante que naquela época não tinha esse negócio de roubo não, olha só, isso aqui ficava tudo aberto aqui, ninguém mexia. Era algo assim muito interessante, né? Como é que a cultura nossa, em vez de evoluir, em vez de melhorar, piorou. Hoje, se você deixar isso aberto aqui, mesmo com as pessoas morando aqui, as pessoas ainda atacam, invadem, né? Aqui tinha um curral, tinha uma casa. Essa casa aqui é nova, né? Perante ao que a gente vivia, né? É totalmente diferente isso aqui. Os novos compradores aqui, né? Modificou isso tudo aqui, colocou do jeito deles. E era muito diferente mesmo. Eu acho que era muito mais bonito na nossa época. Embora não tinha muita coisa, mas tinha muita beleza aqui, gente. Muita beleza. Pena que a gente não tinha, né, um celular, não tinha uma câmera para a gente poder
filmar na época, principalmente uma câmera com qualidade igual essa, para a gente poder guardar, né, aquilo que a gente viveu, mas não tinha como. Na época, quem tinha uma Polaroid era coisa rara, né? Aqui descia muita água, aqui lá para cima, lá subindo esse morro, tem muita água, muita mesmo. E hoje está um pouco abandonado, mas isso aqui merecia um cuidado porque é muita água. Agora nós vamos, né, levantar nosso drone para a gente poder fazer umas tomadas aéreas aqui, para a gente poder ver como é que vai ficar. Quando eu olho para esse morro aqui, eu fico lembrando da minha infância. Quantas vezes eu subia apostando corrida. Quando a gente olha para esse rio aqui, ó, a gente lembra quantas vezes nós nadamos. Tinha dia que nós nadava de 2, 3 quilômetros de rio abaixo. E era uma festa, era uma alegria. Hoje eu olho, eu não sei como que a gente conseguia tanta energia para ter tanta proeza, assim, tanta coisa. Era uma vida assim tão saudável, era uma vida assim que é totalmente diferente da dos jovens dos dias de hoje. A gente era muito feliz mesmo. A vida infantil nossa era muito saudável, dito isso. A gente ia bem mais para cima, a gente nadava bem mais para cima. E era muito gostoso assim a nossa fase de criança. Nós trabalhávamos muito e tinha tempo para poder se divertir. Imagina só você nadar 1 quilômetro. Você imagina o que é isso, a nadar 1 quilômetro. A água que é parada. Mas não era só eu não, era uns 8 meninos mais ou menos. Lá de casa era 2, geralmente era eu, José, meu irmão. Depois o Antônio foi crescendo, né, e se juntou com a gente, mas tinha os outros meninos, que eram o Zael, o Nezinho, o Sinésio, né, o próprio João, entendeu, o Zé Maria ia lá com a gente, depois tinha os meninos lá, o Faustinho, o Nelson, sabe, era uma infância, assim, maravilhosa, gente. Esse morro aqui, que nós estamos vendo aqui, eu cansei de ir no topo dele aqui, buscando vaca. E eu era apaixonado por esse lugar, eu era encantado com esse lugar. Para ele aqui, assim como criança, né, a gente tinha aquela visão de expectativa, a gente encontrava beleza em tudo e eu amava esse lugar, achava tudo aqui muito bonito. Se você analisar, não tem muita beleza, né? Eu não sei como é que eu conseguia ver beleza nesse lugar aqui, mas era um lugar assim de muita paz. Na verdade era um lugar que um dia eu fiz uma promessa de, quem sabe, poder comprar esse local aqui, construir uma casa e a gente passar a nossa idade aqui mais avançada nesse lugar aqui, mas até agora Deus não permitiu, mas quem sabe, né, um dia Ele permita, né, e assim a gente consiga fazer isso aqui. Aqui é um lugar, gente, que dá para se fazer muita coisa mesmo. É um lugar para se criar filhos. Aqui para se criar boi, gente, era maravilhoso. O boi que ficava aqui, a gente chamava isso aqui de invernada. O boi que ficava aqui, ele tinha um pelo diferente, a saúde dele é diferente. E para você colocar um boi aqui no curral aqui era um sacrifício, era algo assim muito complicado. Hoje você olha e o que você vê? Que você vê nada, você vê tá tudo sem capim, tá vendo? Uma seca aqui, agora que tá saindo da seca,
Mas isso aqui na época assim da fartura, assim, de muito capim, aqui era o capim jaraguá, o capim gordura, é o que predominava nesse lugar aqui. Interessante, gente, muita água aqui mesmo. E aqui tinha muito minério, que na época se mexia muito com mica, as malacacheitas que eles falam, a gente conhecia como mica. E tinha muitos túneis aqui que foram fundados aqui, onde as pessoas extraíam esses minérios. Mas eu acredito que aqui tem outros minérios. Aqui é um lugar muito rico. Eu acredito que aqui tem caolim. Eu acredito que aqui tem a mica. E eu acredito que possa ter até outros minérios aqui. Então é um lugar assim para, sabe, para viajar mesmo. Então hoje eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de resgatar isso aí, de poder filmar isso aí, guardar assim no nosso coração, porque é algo assim fantástico, gente. É algo assim, a gente até se emociona, né? Olha só essa visão que lá de cima do morro a gente tinha essa visão, esse panorama todo aqui que a gente está vendo aqui. E hoje eu tive o privilégio de filmar isso aí, olha só, numa qualidade dessa, e registrar o que a gente via como criança. Pensa bem, quando eu falo criança, hoje eu tô com mais de 60 anos, então era na fase dos meus 15 anos para baixo, entendeu? Então já tem mais ou menos quase 50 anos, né, que eu via isso, que eu tinha essa visão privilegiada. Olha só, algo assim maravilhoso. Então, esse rio aqui, tá vendo? Onde ele, vou tentar descrevê-lo aqui para você aqui, eu tentar ver se a gente consegue seguir o curso dele aqui, daquela primeira visão que você teve lá dele lá, e lá no finalzinho são mais ou menos uns 4 quilômetros, e muitas das vezes nós descemos nadando esse rio todinho, passamos por essa etapa toda aqui. Tinha umas etapas aqui que tem uma água corrente, umas cachoeirinhas, e a gente nadava isso tudo. Era uma festa, gente, era uma alegria mesmo. E tinha muito peixe aqui na época, a gente pescava muito e dava muita cará. Foi um dos primeiros peixes que eu peguei, cará, lambari. E hoje está abandonado. Na nossa época isso aqui era muito bonito. Eu não vejo muita diferença assim, mas era muito bonito esse lugar, gente. Então hoje em dia nós estamos vivendo num mundo onde os olhares, né, para essas coisas mudaram. A gente não consegue captar a beleza que existe num lugar desse. A gente não consegue imaginar a gente vivendo num lugar desse. A gente só pensa hoje em morar dentro da cidade, nessa confusão toda. Mas aqui, ó, tem condição de fazer uma horta, tem condição de criar uma galinha, criar um porco, tem condição aqui de você sobreviver aqui, hoje com essa facilidade, essa praticidade de luz, né? Botar energia solar aqui, internet satélite. Então você está aqui antenado com o mundo, aqui conectado com o mundo, e é algo maravilhoso. Aí você está vendo um panorama aí do curso do rio, né? É algo assim fantástico, algo assim maravilhoso. Olha só, então a gente conseguiu fazer esse panorama todo aqui para você captar e tentar entender um pouco daquilo que nós estamos tentando transmitir. Olha só, isso tudo aqui era muita abundância, gente, antigamente, muita abundância. Tinha muita roça aqui de milho e feijão, as pessoas plantavam, as pessoas produziam, sabe? Arroz, o próprio arroz, aqui tinha lugar que plantava muito arroz, cana, né, para poder tratar dos animais. E era assim, esse local aqui onde tinha a sede dessa pequena propriedade era assim. Na época era bem tranquilo, era um curral, uma casa simples e muitos animais que a gente lidava com eles ali. Então era muito interessante. Eu lembro de uma história, eu estava até contando para o meu filho, de um boi que chamava Jundiá.
Ele era um boi gilo, grandão. Me tinha muito medo, o pessoal tinha muito medo dele. E ele tinha muito medo de mim. Eu, como criança, meus 13, 14 anos, eu era muito bom na pedra. Nossa, eu gostava de acertar um chifre do boi. E eu ouvi alguém falar um dia que quando você pega uma pedra e tampa num boi, certamente a tendência é do chifre atrair aquela pedra. Então eu imaginava aquilo com a minha pontaria, não dava outro. E quando o boi partia para cima da gente, eu cupia ele na pedra e ele tinha que sair fora mesmo, porque o negócio ficava feio pro lado dele. Como eu acho que já tinha um espírito do rei Davi sobre mim naquela época, porque o rei Davi era a funda e o meu era a pedra. Eu era muito bom na pedra. E tive várias situações que foi resolvida na pedra, gente, na pedra mesmo. Então, é assim, muito lindo esse lugar, muito feliz por poder resgatar isso aqui, a gente poder hoje colocar na televisão, ficar assistindo e lembrando da nossa infância, lembrando de o que a gente já passou. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu era feliz e não sabia. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, fazer as mesmas coisas que eu fazia. E se eu tivesse a consciência de hoje, nossa, como ia ser mais bem feito aquilo que eu fazia. Porque, nossa, aquele ali é o pai da gente, ele estava nos ensinando uma lição para a vida toda. A gente, olha só, a gente trabalhava sim, mas nós tinha tempo. Acho que a gente brincava mais, se divertia mais do que trabalhava, porque imagina só, você nadar, sair de um lugar desse, nadar 4 km de rio abaixo aí, ó. Você tem que ter tempo. Quanto tempo você leva para poder fazer um percurso desse aí? Então, mas primeiro a gente cumpria com nossos afazeres e com as nossas obrigações. Aí sim, depois que a gente dava andamento, né, a essa outra situação. Hoje você vê que nós tem internet para tudo quanto é lado aqui, a internet vem aqui na zona rural, pensa bem. Fibra ótica correndo aqui na zona rural, lugar igual esse aqui, ter a internet com fibra ótica, pensa bem. Então é um lugar que, nossa, eu gostaria muito de poder construir uma casa, ter um espaçozinho aqui e morar por aqui. Mas fica na mão de Deus, Deus que cuida da gente, Deus que sabe o que é melhor pra gente. Então, se Ele não permitiu até o presente momento, Ele sabe o porquê. E se algum dia Ele permitir a gente comprar um espaço aqui e viver aqui, mesmo que seja uns finais de semana, vai ser maravilhoso. Então aqui é um resgate da minha infância, onde eu era feliz e não sabia, e dá muita saudade de tudo, saudade do meu pai, saudade da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus coleguinhas, né? Muita saudade, nossa. Esse morro, quantas vezes nós subimos ele apostando corrida, quem subia ele mais rápido. Pensa bem, doideira pura, né? Mas era coisa de criança, gente, coisa que criança não se explica. Era muita pureza, sabe? A gente naquela época não tinha droga, não tinha álcool, não tinha cigarro, sabe? Não tinha nada, entendeu? Então era só correr, se divertir, muita fruta e muita liberdade. Eu acho que o bem maior que a gente tem é a liberdade. A gente poder andar, correr, brincar. Então, tudo isso era muito bem, muito excelente. E vai ficar guardado aqui como lembrança mesmo de um tempo que se foi. Essa beira de estrada aqui, eu lembro que uma vez eu vi com o meu irmão Maurício, ele
Ele olhou isso aqui e ficou encantado com essa quantidade de pedra aqui e com a nossa negligência em relação a esse tesouro que está aqui escondido. Quantos anos esse negócio está aqui do mesmo jeito, mostrando aqui, pedindo alguém, me tira daqui, me tira daqui. Eu acredito que tem minérios interessantes aqui. Eu fui lá, captei umas pedrinhas aqui, eu pretendo voltar lá agora com a picaretinha lá para poder ver se eu consigo dar uma olhada melhor nisso aqui. Mas é uma lembrança boa que trouxe do meu irmão aqui, que falou que isso aqui é fonte de renda muito positiva. Nunca esqueço.